Olá, como vai você? Boa noite aqui do Pastor Natalino e uma miada aqui da Nina, minha amiguinha de todas as sextas-feiras. E ela ainda continua tímida, né? Debutando aqui na frente da câmera. E eu já vou ter que largar ela porque ela tá inquieta, né? Mas amém, como vai você? Como vai a sua casa, a sua família? Como é que foi essa semana para você? Foi boa? Não foi tão boa assim? Mas tudo pode se transformar. Se não foi tão boa, Deus está no comando e o Senhor Deus muda qualquer situação. Tudo bem, hoje eu quero trazer para você uma, uma palavra, né? Quero mandar um abraço a todos aí que vão nos assistir, né? Hoje não vou poder aqui acompanhar quem está participando, né? Mas quero mandar um abraço a você que está aí nos assistindo e você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, né? Na página aí. E quero pedir a você, né, que se inscreva no nosso canal, né? Certamente a gente está trabalhando aqui para melhorar cada dia mais, né? Tudo nesta fase é tudo um tempo novo para a gente, né? E então a tendência da gente é sempre ir melhorando, né? Para isso nós estamos aqui trabalhando bastante, né? Para a gente ter também um lugar mais adequado para a gente realizar aqui as lives, né? E então no momento a gente está realizando neste lugar, que é um lugar bonito e abençoado, né? Mas nós queremos apresentar o melhor para você, você que é inscrito no canal, né? Que nos assiste, que nos dá a honra da sua companhia, você que tem colocado, né, digitado aí a sua participação, a sua opinião, não é uma palavra, não é uma participação, né? E você que também tem compartilhado estas lives, né, esses vídeos com os seus amigos, eu quero agradecê-los muito e pedir a você que está nos assistindo que se inscreva no canal aí, no YouTube, Pastora Natalino Moreira, ok? Se inscreva aí, dê o seu like certinho, ou se você não gostou, não é, você escolhe aí, ou certinho, ou não tão certinho, ou negativo, né? Mas você tem a liberdade de opinar e para nós a sua opinião é muito diferente, independente da opinião que você tiver. Se você opinar e for alguma coisa que não agradou você, eu vou agradecer da mesma forma e a sua opinião vai nos ajudar a melhorar aqui no canal para trazer o melhor do coração de Deus para o seu coração. Sempre estamos aqui para trazer uma palavra para a liderança e vivemos um tempo bastante apreensivo, né? Um tempo bastante aí apreensivo e se escuta muitas coisas, se vê muitas coisas, né? Porque o mundo foi pego de surpresa na questão aí da pandemia, né? E a gente vê vários comportamentos aí na questão ministerial, na questão igreja, né? E então a gente precisa ter um cuidado bastante acentuado com relação a gente não perder o fio da meada, né? Não perder o fio da meada e não agirmos com egoísmo, né? Precisamos não agir com egoísmo, né? E para que esses dias de dificuldade, esses dias de tribulação, né? Não a grande tribulação, né? Mas esses dias de tribulações, de controvérsias, dias de incertezas, eles não sejam dias infrutíferos e que nem seja também um tempo assim um tempo de egoísmo. Não há tempo para isso, né? Porque Jesus ele trabalhou durante o tempo em que ele esteve aqui na terra, em que Deus se fez homem, habitou entre nós, entrou no tempo do homem para realizar a obra e até o último instante da sua vida ele estava ocupado com o seu ministério e preocupado também com o futuro, tanto que ele treinou os seus discípulos, os capacitou e os ordenou a ir, né, até os confins da terra como testemunhas, pregando o evangelho do Senhor
curando os enfermos, libertando os oprimidos, expulsando demônios, enfim, fazendo a obra que Jesus ele fez, né? E eu quero mandar um abração aqui para Marileia Borges, lá de Canguçu, lá do Terceiro, do Faxinal. Um grande abraço, e um abraço aí pro Areni, nossos primos aí, né? Que Deus abençoe ricamente. E também a Maria Cristina Pereira, que está aí ligadinha com a gente. Muito obrigado pela companhia e faça um favorzinho pra gente aí, olha, compartilhe esta live aí, compartilhe com seus amigos, para que mais e mais pessoas estejam assistindo aí com você, ok? Mais e mais pessoas estejam aí assistindo juntamente com você. E é bom estarmos aqui nesse momento, e eu quero hoje trazer uma palavra e falar o que para você? A palavra é cuidado com o egoísmo. É uma palavra para liderança? É. Claro que é uma palavra para liderança, né? E por que nós vamos falar hoje sobre o cuidado com o egoísmo? Né? Porque realmente o egoísmo é algo muito inaceitável, na verdade, para um cristão, a gente ter uma ação de egoísmo num tempo de crise, num tempo em que o evangelho tem que ser pregado. E analisando tudo, como falei aqui no início, né, a gente vai observando todas as coisas que acontecem e a gente vai chegando a algumas conclusões de como está sendo o comportamento, por exemplo, da igreja, daqueles que são membros da igreja do Senhor Jesus, né, como está sendo o comportamento da liderança da igreja frente a esses momentos difíceis, como é que está sendo realizado o ministério pastoral, não é? Como é que está sendo a visão da igreja do Senhor Jesus pelos pastores, pelos pregadores do evangelho, missionários, enfim. E certamente esse é um tempo de intensificar a nossa luta, intensificar o nosso ministério, exercitar os nossos dons, e realmente é isso. Esse é um tempo para isso, não é um tempo, um tempo para ficarmos aí acabrunhados, assustados, né? E improdutivos, né? E um abraço aí para a irmã Cecília Bica, um grande abraço aí, querida, ao Carlos Stander Júnior, aí um abração, e um abraço a todos aí, um abraço aí às nossas queridas irmãs que ontem realizaram aí a live da célula, ó, nota show, nota 10 aí, né? Que maravilha. E a gente poder ver os nossos filhos na fé, os nossos irmãos, trabalhando e tendo uma boa refeição espiritual para transmitir. Esta é a nossa visão, esta é a visão do Ministério Rio da Vida. Não é gerar pregadores da palavra, gerar líderes para que eles cresçam e se multipliquem. E que a visão que temos como pastores também se projete sobre aqueles que estão recebendo formação e oportunidades, de forma que eles, ao discipularem, também gerem outros, e assim sucessivamente o reino de Deus vai crescendo, e a cada dia mais nós vamos vendo mais e mais pessoas capacitadas, qualificadas, preparadas, chamadas, vocacionadas para ir e pregar o evangelho a tempo e afora de tempo, ok? Então nós temos hoje como tema da nossa palavra cuidado com o egoísmo, né? Cuidado com o egoísmo, ok, amados? Então não esqueça aí de dar o seu like aí, se você gostou do vídeo, está gostando do vídeo aí, né? Dê o seu likezinho, compartilhe, não é? Clique no sininho ali para você receber as notificações e se inscreva, né? Aí tem o inscrever aí vermelhinho à direita da telinha aí e clique ali em inscrever se você ficará inscrito e clique no sininho ao lado para você receba ali sininho todas, para você receber todas as novas mensagens que estaremos gravando, você vai recebê-las aí no YouTube do seu celular, ok? Então você estará sempre recebendo uma nova mensagem aí do coração de Deus para o seu coração, e isso lhe trará edificação. E lá embaixo bote o seu comentário ali, tá bom, amados? Então eu quero ler uma palavra abençoada que está aí na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu acho que entrou aqui o nosso querido irmão Antônio Pires aí, um grande abraço
Um abração aí a toda a família, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus, viu? Um abraço, obrigado pela companhia. Queridos, então eu quero ler com vocês 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 4 ao 10. Esta passagem, quando nós lemos esta passagem aqui, vamos compará-lo com o tema da mensagem de hoje, né? Cuidado com o egoísmo, né? Então veja bem, antes de ler, se nós hoje trilhamos um caminho que foi aberto, é porque alguém lá atrás, antes de nós, pagou o preço de abrir esse caminho. Então alguém pagou o preço de sua vida, não só o Senhor Jesus, que abriu o caminho, que fez toda a obra redentora, mas quem veio depois dele e outras gerações, né, do livro de Atos até o capítulo 28 e depois aí o capítulo 29 de Atos, que é a nossa geração aqui da igreja, que pessoas também abriram caminhos para que hoje nós trilhássemos, ok? Alguém lutou, alguém deu a vida, alguém pelejou, alguém pagou um preço muito alto para que o evangelho fosse pregado, né? Que hoje nós tivéssemos esta liberdade de pregar o evangelho. Então, por isso, não pode haver lugar para egoísmo, tendo em vista o sacrifício de alguém que não olhou para si, mas que olhou para a geração presente e para as gerações futuras, de forma a que o futuro fosse coroado de êxito e que o evangelho se tornasse acessível a todas as pessoas, ok? Então, amados, eu quero ler aqui 2 Coríntios 6, do 4 ao 10, que diz assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Veja bem, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Veja bem, que trajetória, né? Que trajetória, né? Nós vemos aqui Paulo discorrendo em títulos, a história do ministério do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, como ele fala, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis. Então, em todas as situações, aqui nós vemos que Paulo, ele foi abundante na obra. Veja bem, é importante que a gente entenda essa expressão bíblica, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Então, hoje, por exemplo, amados, nós vimos assim, tenho percebido, eu acho que todo pastor, ele tem, por uma graça de Deus, ser observador. Eu sou, né? Eu creio que você que é um pastor, uma pastora, você também é
uma pessoa observadora, né? Muito observadora, né? Um abraço aí a Carol, a Genesi Castro também, muito obrigado aí pelo carinho, pela companhia. Estamos aí para servir, queridos. Nossa vida é servir. Nossa vida é servir, ok? E estamos aí para servir durante o tempo da nossa existência. Vivemos para servir, né? Vivemos para servir. E servir é a nossa vida. Servir para nós é a razão de existirmos, né? Então, por isso, enfatizamos ainda mais a questão do tema da palavra de hoje, que é não sermos egoístas. Então, diante de que nós vimos aqui, no apóstolo Paulo discorrendo aqui em títulos, todas as façanhas, né? Imagine quando ele fala aqui, como enganadores e sendo verdadeiros. Né? Imagina quantas vezes, amados, nós somos de forma assim, tentados a nos defender quando alguém nos calunia, né? Quando somos caluniados. Como somos tentados a nos defender? Isto é algo muito contraditório na vida de um cristão, é quando o cristão ele luta para se defender. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas erram, as pessoas, vamos colocar assim, vamos colocar o tema, né, muito falado no nosso país, corrupção. Todo corrupto, ele tenta provar que é inocente, não é assim? Todo corrupto, ele tenta provar que é inocente, né? Todos fazem isso, ou com algumas exceções, né? Então, quer dizer, nós cristãos, quando somos caluniados, não é? Temos que consultar o que? A nossa consciência. Eu sempre digo assim que o cristão, ele não tem que se defender. Ele não tem que se defender. Quando ele é caluniado, ele não tem que se defender. Né? Porque o que eu preciso provar o contrário daquilo que estão dizendo, né? Eu sou o que sou, né? Diante de Deus, eu sou o que sou. Diante da minha consciência, eu sou o que sou. Se alguém está dizendo algo contra mim ou alguém está me caluniando, é o problema da pessoa, né? Não é o problema meu. Eu tenho que ficar na minha posição. Se eu estou errado, eu tenho que assumir. Isto é assim que funciona. Agora, se eu não estou errado, deixa que fale, que diga, que deixe de falar, eu não estou fazendo nada, você também, né? Aquela velha música antiga, né? Do tempo que eu era menino ainda. O Antônio Pires Souza aí já deve ter se lembrado também, né? Então, amados, veja bem que nós temos que ter bastante cuidado com estas coisas. Então, a questão da calúnia, não se defenda. Então, quando Paulo disse, eis que como enganadores, mas sendo verdadeiros, imagine quantas vezes nós somos tentados a bater a mão, a bater o martelo, e a gente querer provar em alto e bom som que nós somos isso e aquilo, né? Poxa vida, se a gente olhar para nós, olharmos para nós, e nós nos lembrarmos daquele jovem rico, que chegou para Jesus e disse, bom mestre, que hei de fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele, por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão Deus. Então, se Jesus não se considerou bom e transportou essa glória para o Pai amado, né? Então quem somos nós para provar que nós somos bons? Não precisamos provar nada. Basta nós sermos bons, basta nós sermos justos, não é verdade? Há duas coisas que agradam a Deus, é gratidão e justiça. Então seja justo, sejamos justos, não é verdade? Sejamos nós justos, e isso vai agradar a Deus. E essa justiça é nas mínimas coisas. Muitas vezes se fala de um país corrupto, da geração tão falado aí do colarinho branco e tal, mas o povo também é injusto, não é verdade? O povo também é injusto, o povo também é corrupto. Quantas pessoas pobres e corruptas? Não é só os ricos que são corruptos também, não é verdade? Só que o cristão ele tem que ser uma pessoa diferente, né? Ele tem que ser justo, ele tem que ser uma pessoa que vive nesta sociedade sem dever nada a ninguém. Isto é fundamental, a ninguém
deveis coisa alguma a não ser o amor. Então, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Então, quando nós, de certa forma, devemos alguma coisa a alguém, não é? Então, logo, nós temos que agir com justiça. Se eu devo alguma coisa a alguém, se esse celular que eu tenho aqui na mão, ele não for totalmente pago, ele não é meu. E se eu decidir não pagar, eu vou usá-lo indevidamente, né? Então, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Então, quando alguém acusa e a gente não tem razão, então damos o braço a torcer e consertamos as coisas, porque precisamos ser justos, ok? Então, voltando, amados, a introdução aqui está quase 1 hora agora, né? Tá difícil hoje para fazer essa live em meia hora, não vai ser fácil, né? Mas vamos ver, até que o Senhor nos diga, para por aí e eu paro mesmo, né? Então, amados, de tudo que Paulo passou aqui, ele está se referindo ao chamado, ao ministério. Então, amados, se pregou muito assim, ó, se pregou muito, e se ouviu muitas pregações em sucesso, né? Hoje ainda tem muito isso, pessoas, parece que o sucesso é ter dinheiro na vida, é ter muito dinheiro no banco, é ter uma vida abastada. Isso não é sucesso. Se você tiver paz e saúde, querido, você é uma pessoa bem-sucedida, pode ter certeza disso. E se você tiver paz e saúde e Jesus no coração e o Espírito Santo no comando, na condução da tua vida, você é uma das pessoas mais felizes da tua geração. Pode ter certeza disso. Então, o sucesso financeiro, comer o melhor da terra, é promessa de Deus e nós devemos comer o melhor, ter o melhor na nossa casa. Mas, olhando por um outro ângulo, Jesus disse, não ajuntai tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem consome, enfim, onde não há segurança, mas ajuntai tesouros no céu, onde lá ninguém mexe, ninguém toca, lá está guardado. Então, ajuntar tesouros no céu, aqui na terra, é aqui que eu junto tesouros lá. Quais são as joias de maiores valores que eu tenho que granjear aqui nessa vida? Não é? Quais são as joias de maiores valores que eu tenho que granjear aqui nessa vida? Se vê muitas pessoas preocupadas, né? Se vê isso na liderança, se vê isso no pastoreio, muitas pessoas preocupadas com finanças, né? Porque tem que ter dinheiro, tem que ter. Claro que nós temos que ter. Agora, queridos, isso não é o maior valor, não é? Porque o maior valor não está naquilo que se chama fruto do trabalho, que é o nosso salário. Não está em ter muito dinheiro, não é para administrar. Os maiores valores no ministério humano são valores que vão durar por toda a eternidade. Se você ganhar muito dinheiro, esse dinheiro só será para esta vida. E de repente valores monetários altos, pode até te levar à corrupção, pode te levar ao caos. E você não ter uma herança na eternidade com Deus, né? Você pode não ser galardoado por Deus, né? Porque se nós invertermos as coisas, se eu entender que eu tenho que ter tudo aqui nessa vida e abundantemente das coisas materiais, eu estou em controvérsia com as coisas de valores inestimáveis que são eternos, Esses são os valores que o Senhor tem chamado a atenção da igreja, para que nós sejamos bem-sucedidos no serviço de ganhar almas, vidas. Então, o que hoje a gente escuta? Vou preparar, né, vou cuidar da minha salvação, se eu estou bem com Deus, né, se eu estou servindo a Deus, estou amando o meu Deus, né? Outra coisa também que eu acho muito, muito interessante nós compartilhamos aqui. Os 2 mandamentos que Jesus falou ao jovem rico. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade?
Então, queridos, veja bem, amar a Deus é a prioridade. O nosso Papai amado, o nosso querido Jesus, o nosso amado Consolador, Espírito Santo, esse Deus eterno, único e triuno, ele é o dono da nossa paixão. Ele deve ser o centro de todas as nossas emoções e sentimentos e convicções. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então o que acontece hoje? Muitas pessoas estão preocupadas em amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento, com promessa. Mas o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por que eu falei hoje sobre cuidado? Estava orando agora, né, para Deus me dar a palavra para esse momento aqui. Então, cuidado com o egoísmo. Por quê? Porque se vê hoje reflexos de egoísmos na liderança da Igreja do Senhor Jesus. Quais são os reflexos de egoísmo? Estou preocupado comigo mesmo. Poxa vida, se eu amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo mandamento é amar ao próximo. Amar ao próximo implica em cuidar, em amar de verdade, em dar atenção, em ser um amparador, ser um reparador de brechas, ser um conselheiro, ser um treinador, ser um mentor, ser um exemplo, ser um influenciador para as coisas de Deus. E quando eu estou preocupado com a minha salvação nesse tempo de crise, é por isso que nós às vezes encontramos por aí algumas ideias que estão trazendo comodismo para o ministério. Eu ouvi há 2 semanas atrás umas notícias muito tristes, né, de igrejas, né? Cada caso é um caso, mas igrejas que estão fechando, né? Igrejas que estão fechando, pastores que estão abandonando o ministério por causa da pandemia. Queridos, isto é lamentável. Isto é lamentável. Pessoas que estão pendurando a chuteira, estão pegando a Bíblia, estão fechando ela e guardando. Meu Deus, aí a gente coloca essas atitudes diante dos 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então veja que eu estou apenas amando a Deus em benefício próprio. Eu estou amando a Deus por causa da minha salvação. Mas, queridos, é um tempo que urge, um tempo que grita, um tempo de desespero. Esse tempo é um tempo de se intensificar a pregação do Evangelho, o cuidado das pessoas, estar junto delas, manter a igreja alimentada, manter a igreja nutrida, ganhar pessoas, tirá-las do lamaçal do pecado. Sabe por quê? Porque, queridos, o tempo está se esvaindo, o tempo está se acabando. Nós estamos vivendo no final dos tempos, nós vivemos na iminência do arrebatamento da igreja. Temos visto cada dia Deus levantando homens, não é? E nos apontando esse tempo. Então esse tempo não é um tempo de eu me preocupar com a minha salvação. Porque se nós lemos na palavra de Deus, né? Se nós lemos na palavra de Deus, eu quero mandar um abração aí, a minha esposa também está me assistindo, glória a Deus, né? Um abraço aí para Simone Moraes, um beijão aí, obrigado pela companhia, para Samara Lima, obrigado Samara, e também pelo Pedro Damasceno, aí, grande abraço querido, Deus abençoe ricamente. Então, queridos, veja bem, eu quero ler uma palavra com você, e eu quero compartilhar com vocês uma coisa, falando e mantendo o tema em pauta, que é cuidado com o egoísmo. Cuidado com o egoísmo, não é? Porque nós não podemos gerar esse sentimento em nós. Então veja, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, olhe bem, versículo 11 ao 15 diz assim: porque ninguém pode pôr outro mandamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, queridos, aqui nós vemos dois tipos de obras: o ouro, a prata e as pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas não são consumidas pelo fogo. Nisto você pode ver aqui as coisas eternas, as coisas que são geradas no nosso ministério, que se projetam para a eternidade e que geram galardão. Estas joias, estas obras, o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas geram galardão, prêmio, não são prêmios que Deus tem para cada um de nós. Então veja bem, vamos fazer uma comparação aqui. Não é no nosso ministério. Qual é o tipo de obra que nós estamos gerando? O que nós estamos construindo no reino de Deus? Nós usamos prata, ouro, pedras preciosas. Também usamos a palha, o feno e a madeira. Bom, preste bem atenção. Ouro, prata e pedras preciosas não são consumidas pelo fogo. O ouro derrete, a prata derrete, mas não são consumidas pelo fogo. Agora, a madeira, a palha e o feno o que é? Nada mais do que palha. É um tipo de ração, de forragem que é feita com ervas, com palhas, né, que são misturadas para trazer alimento para os animais, ok? Forragem, como se chama, né? Então veja bem, agora a madeira, a palha e o feno, essas são consumidas pelo fogo. Vem as provas, vem a justiça de Deus, né? E aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas permanece. Aquilo que for madeira, palha ou feno é consumida pelo fogo. Então veja bem, amados, o que nós temos construído na nossa vida ministerial que tem nos dado galardão? É comum hoje nós vimos pessoas desorientadas, pessoas que não têm noção da sua salvação, pessoas que não ouvem contra o pecado, pessoas que não são conduzidas a se desviar do erro. Só se vê em grande escala, não estou generalizando aqui, não é? Temos ministérios excelentes, não é? Mas há muitos ainda que precisam compreender o fator salvação. E eu pergunto a você, você tem uma igreja salva? Veja bem, sua igreja é uma igreja salva? Né? As pessoas realmente, elas são testemunhas de Jesus Cristo? Elas têm buscado as promessas de Deus como revestimento do poder do Espírito Santo para ser testemunhas até os confins da terra? Ou temos nos preocupado só em orar pelos doentes e resolver problemas e enfim, levar as pessoas a comerem o melhor da terra sem se preocupar com o futuro? Como é que estamos conduzindo? Qual tem sido as obras que temos realizado? Tem sido de ouro, prata e pedras preciosas, ou tem sido obras de madeira, de palha e de feno, que vai ser queimada pelo fogo? Veja bem, então, quando nós chegamos, preste bem atenção, amados, e eu creio sem sombra de dúvida que cada minuto que você escutar essa live vai valer a pena. Então, veja que cada situação que nós nos deparamos, nós somos provados. As nossas obras realizadas para o Senhor, ou elas suportam o fogo e permanecem, ou elas passam pelo fogo e desaparecem. Estamos trabalhando para ser
para ser galardoados pelo Senhor? Ou apenas estamos vivendo num mundo de religiosidade e de sensacionalismo? Existe uma realidade. Nós precisamos ser salvos. Nós precisamos levar a salvação. As nossas obras precisam suportar o fogo da provação, o fogo do juízo de Deus. Se o juízo de Deus vier e as nossas obras não suportarem, queridos, o que nos resta? O que nos resta? Segundo essa palavra aqui, lá no finalzinho ali, nos resta que o tal, se suas obras forem queimadas pelo fogo, o tal será salvo como que pelo fogo, sem galardão. Pense bem nisso, sem galardão. Imagine uma pessoa que foi egoísta, aí é onde entra a questão do egoísmo. Estou preocupado comigo, já preguei tanto evangelho. Eu podia dizer isso hoje. Eu já preguei tanto evangelho, já passei por tantos momentos, já batizei tantas pessoas, já ganhei tantas pessoas para Jesus. Tenho tantas pessoas hoje no pastoreio, ganhando almas para o Senhor. Tenho tantas pessoas aí produzindo no reino. Eu poderia me aquietar e dizer, Senhor, meu galardão está preparado, mas eu quero mais. Eu quero mais, e o querer mais implicará em que eu seja usado pelo Espírito Santo de Deus para consolidar pessoas, pecadores, prostitutas, desviados, filhos perdidos da casa de Israel. Enfim, eu preciso me desgastar desta forma, e para isso eu vou enfrentar a falta de paciência, vou enfrentar talvez necessidades, vou passar por momentos de angústia, mas é parte do ministério. Isso são adornos. Eu posso considerar isso como adornos do ministério. Quando você é caluniado, né? Quando você está cansado, quando você é ferido, quando você está que não suporta mais, querido, há um óleo precioso que desce do trono da graça de Deus, que nos renova a cada dia. Somos seres humanos, somos pessoas, mas nós somos servos e servas de Deus, chamados para nos doar no reino, para ganhar almas para o reino de Deus, para cuidar bem delas, para nos importar, para que, imagine assim, amados, muitas vezes nós nos encontramos e nos deparamos com pessoas, não é que, não me queira mal pelo que eu vou dizer aqui, mas às vezes a gente se encontra com pessoas assim que não desenvolveram aqui, a memória. Não fizeram outras coisas, não procuraram aprender, não procuraram estudar, não procuraram uma formação, não procuraram, porque não é o fato de cursar uma faculdade que a gente vai aprender, a própria vida nos ensina, não é? E a gente pode aprender muitas coisas, e o importante é que a gente queira e tenha desejo de aprender e disposição em se preparar e pôr a mão na massa para adquirir conhecimento, o que nos trará menos sofrimento, né? Mas há muitas pessoas que não desenvolvem a mente, aprenderam só aquilo. Então, queridos, nós como cristãos, nós não podemos, né, aceitar que o povo venha para a igreja para ser consumidor. Entenda isso, pastor. Entenda isso, querida pastora, meu amado pregador do evangelho, você que está me escutando. Não podemos apenas chamar as pessoas para serem consumidores das bênçãos de Deus. Não, o consumidor da bênção de Deus é aquela pessoa que só vai no culto, que só vai na célula, que vai se alimentar. Ela é consumidora. Quem vai no supermercado vai para comprar comida, né? Vai comprar comida, vou para me alimentar. Eu vou lá buscar material de consumo para minha casa, limpeza, enfim, higiene pessoal. Eu sou um consumidor, então eu vou no supermercado porque eu sou um consumidor. Agora eu não posso ir para a igreja para consumir somente as bênçãos de Deus. Todos nós somos chamados para sermos abundantes na obra do Senhor. Para isso há uma necessidade de que nós, liderança, homens e mulheres de Deus, pastores e pastoras, nós nos empenhemos em treinar líderes, para que eles não sejam apenas aqueles que vão sentar a vida inteira no mesmo lugarzinho sempre, mas que aquelas pessoas sejam agentes de multiplicação dentro do templo
para gerar filhos e filhas espirituais, para que o nome de Jesus seja glorificado e para que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre eles, de maneira que eles também sejam usados por Deus para ganhar outras pessoas. Você está entendendo? Você está entendendo a forma como o Senhor, Ele quer multiplicação? Ele deu ordem na criação: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Ele disse: façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, eu enviarei o Espírito Santo, e ele vos guiará em toda a verdade. Queridos, não seja egoísta. Se preocupe com a salvação das pessoas. Eu posso ser um alvo de crítica, e você tem todo o direito de colocar a sua opinião, a sua crítica aí embaixo. Mas não penda, não se incline para o sensacionalismo. O grito não salva ninguém. Sensacionalismo não salva ninguém. Você vê alguém chorando, não salva ninguém. Alguém que chora por causa dos seus pecados, isso não é arrependimento. Arrependimento é dar a volta. Arrepender-se é mudar aqui, o raciocínio. Então, lute para você ser um gerador de líderes na sua igreja. Se ocupe, não é? A gente escuta muitas lideranças aí preocupadas consigo mesmo, né? Preocupadas consigo mesmo, né? E essa preocupação é o lado egoísta. É o lado egoísta. Analise como Jesus se doou. Não é? Não pode ser assim. Eu não posso ir à igreja e me contentar em estar ali ouvindo a palavra, cantando, adorando, orando, recebendo oração. Não é? Não posso, nós como pregadores do Evangelho, não podemos nos contentar em apenas fazer um culto, pregar de cima do altar, ficar atrás daquele púlpito tão bonito que às vezes brilha como ouro, mas a vida ministerial embaixo, abaixo do púlpito, quando o pastor desce do púlpito, ele desce para exercer o seu ministério. Quando ele sobe no púlpito, ele é o sacrifício. Ele jejuou, ele orou, ele estudou, se preparou para ali ser o sacrifício para Deus, para que Deus o use para abençoar a igreja. Mas quando ele desce para continuar o seu ministério. Então, se fica no púlpito por 1h30, 2 horas, mas a maior parte do tempo é abaixo. É no contato com as pessoas, é no contato com a liderança, é na formação de líderes, é isso que traz o crescimento. Por isso, cuidado com o egoísmo. Não se preocupe tão somente com você mesmo, com a sua salvação. Não se preocupe somente com a sua salvação. Nós encontramos isso da palavra de líderes hoje, preocupados em amar a Deus acima de todas as coisas, mas não estão preocupados em amar ao próximo como a si mesmo. De forma que, quando eu amo a mim mesmo e eu adoro a Deus acima de todas as coisas, preocupado com a minha salvação, logo eu estou sendo egoísta quando eu deixo de lado o segundo mandamento que caminha lado a lado com o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu não amo o meu próximo, eu estou sendo egoísta. E a palavra, o tema de hoje é cuidado com o egoísmo. Cuidado, veja as obras que você está fazendo. Suas obras são de ouro? As suas obras são de prata? As suas obras são de pedras preciosas? Ou as suas obras são de madeira? São de palha? Ou são de feno? De uma mistura de palha? De que são as suas obras? As suas obras, se passassem pelo fogo hoje, qual delas ficariam? Certamente ficariam as de ouro, as de prata,
e as de pedras preciosas. E as demais seriam queimadas. A madeira queima, a palha e o feno queima e desaparece. Então, queridos, veja bem. Você tem obras de ouro? Pense um pouquinho, amados. Pense, porque esse é um tempo que Deus tem falado muito com a igreja na terra. Você tem gerado obras de ouro ou você está preocupado apenas com a sua salvação? Se você está preocupado apenas com a sua salvação, se você não trabalha para pregar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus, você está gerando obras de madeira, de palha e de feno. Agora, se você está se envolvendo com as pessoas e você está dando valor ao que de mais valor existe em cima dessa terra, embaixo do céu, que são as pessoas, então você estará gerando obras de ouro, obras de prata e obras de pedras preciosas. Estas passarão pelo fogo e não desaparecerá. Mas a obra, por exemplo, do sensacionalismo, de você trabalhar com pessoas, e você querer que as pessoas assistam, de repente, as suas lives, que você tenha as pessoas no templo da sua igreja, e você não estiver disposto com o bem-estar daquelas pessoas, não ensiná-las a desviar do erro, e não ensiná-las a crescer na graça e no conhecimento de Deus, e você não se preocupar em fazer daquelas pessoas úteis para o reino de Deus, você estará gerando obras de madeira, de palha e de feno. Então veja bem, que obras nós estamos gerando? O egoísmo está na madeira, na palha e no feno. Agora, o galardão está no ouro, na prata e nas pedras preciosas. Então que nós tenhamos o nosso galardão, amados, e que a gente saiba viver bem sucedido no reino de Deus, sendo próspero, né? Sendo próspero. Prosperidade, não estou me referindo a você ter dinheiro aqui na terra. Tenha bastante, tenha o melhor, coma e beba do melhor, more no melhor lugar que você puder, mas que isso não seja o maior tesouro da sua vida. E que em paralelo a isto, você ame o próximo como a si mesmo, e você se importe e você se envolva com ele. Em contrapartida, se não produzirmos os frutos de ouro, prata e pedras preciosas, lamentavelmente não teremos galardão. Não teremos galardão, né? Assim como a palavra de Deus, nós lemos aí em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Ali está uma palavra bem clara para todos nós, e esta é a palavra. Quero mandar um abraço aqui lá para Canguçu, não é? Guarani, Moreira, ligadinho com a gente, muito obrigado, lá no Faxinal, a minha mana, Santa Silva, a Elisiane também, e a Landinha Clinic, e o meu filho amado Lucas Moreira aí ligadinho com a gente, Daiane Garcia Medeiros, apareceu, mana, que bom, glória a Deus pela tua vida, viu? E um abração a todos aí que estão, e quem não pude ver o nome aqui, né? Um abraço a todos vocês, e certamente a graça de Deus está sobre a sua vida. Você que está nos assistindo, você está sendo abençoado, porque hoje é um tempo de juízo, amados. Nós vivemos um tempo de juízo, um tempo em que Deus desce um juízo sobre a terra. Deus está permitindo tudo o que está acontecendo, porque nós estamos passando pela prova. Nós estamos passando pela prova. E é muito triste quando nós vimos irmãos, muitos, olha, isso não é meia dúzia de irmãos, são muitos irmãos, muitos cristãos, de forma geral, que estão dizendo, eu só vou para a igreja quando a pandemia terminar. Queridos, eu sinceramente não creio que o céu será o lugar destas pessoas. Porque se numa pandemia a gente não vai ao culto, não vai ouvir a palavra, e o engraçado, amados, é quando as pessoas dizem isso, elas não vão ao culto, elas não ouvem a palavra, elas não têm comunhão, elas também não ofertam, elas também não dizimam, elas perderam o compromisso com a igreja. E pastor tem que falar essas coisas. Pastor tem que orientar o rebanho.
Um rebanho amedrontado, querido, logo vai perder o fio da meada, vai perder o caminho do aprisco. Isso tudo envolve trabalho, ministério, dedicação, orientação, exortação, conselho, amparo, direção, influência. Tudo isso depende de um pastoreio, de uma liderança. Então, quando nós encontramos pessoas que estão meio acabrunhadas em casa, queridos, pandemia está aí, amados, não é? Use tudo que nos é determinado para usar para precaução, se cuide e cuide também dos outros, mas não entre em pânico, não viva com o coronavírus 24 horas na sua cabeça. Você tem o Espírito Santo, que Jesus disse, ele ficará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa companhia. Se você ficar ligado para a mídia, se você ficar ligado para tudo que estão falando aí, amados, você vai crer. Você vai crer mais no poder do coronavírus do que no poder de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé em Deus, nosso Pai, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, quando eu escuto outras coisas, que não é a palavra de Deus, a minha fé muda de endereço. Eu passo a crer, e como hoje é o coronavírus, o que está em pauta, o que está sendo mencionado aí dioturnamente, de uma forma assustadora, parece uma metralhadora na mente das pessoas, então de repente as pessoas estão crendo no coronavírus, estão negando a sua fé no poder amparador de Jesus Cristo. Estão perdendo porque quem está marcado para morrer vai morrer de qualquer jeito. Vai morrer de qualquer outra maneira. Ninguém morre antes do tempo. Ninguém morre antes do tempo. Temos um tempo para permanecer aqui nessa terra. E não é agora por causa do coronavírus que nós vamos então nos acovardar. Não é? Então eu encontro às vezes alguns pastores escuto, né? A gente está ligado no que está acontecendo, pastores que estão preocupados consigo mesmo. O tempo é difícil, fica em casa agora. Não dá para ter culto mesmo, né? Então, o que vai se fazer? Amados, eu luto pelos cultos da igreja, ainda que nós não tenhamos, ainda que nós, doravante, não tenhamos, talvez, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas ainda que nós não tivéssemos ainda oportunidade de nos reunir no templo, mas ainda assim eu lutaria até a última hora a nos reunirmos ali junto e estarmos em comunhão com os irmãos. De ver a igreja unida. Isto é uma luta que nós temos que ter. Não podemos nos acovardar, não vou fazer culto, há um perigo enorme, vamos reunir. Então, outra coisa que eu também não posso concordar como pastor, e quero falar para você, pastor, observe isso. As pessoas dizem, eu estou no isolamento. Eu estou no isolamento, por isso, pastor, não tenho ido para a igreja. Observe bem. Mas a pessoa sai, a pessoa vai no supermercado, a pessoa está trabalhando e ela só vem para casa, não vai em lugar nenhum. Ela vai em todos os lugares. Não é? Ela só não vai na igreja porque está no confinamento, porque ela está ali no isolamento melhor. Agora veja como isso é demoníaco, veja como isto é diabólico, veja como isto tem veneno de serpente, amados. Isso são uma mentalidade envenenada pelos demônios. Por isso que o pastor não pode parar, por isso que o pastor tem que erguer a cabeça, por isso que o pastor tem que abrir essa boca, tem que usar os meios de comunicação, por isso o pastor não pode deixar de pregar o evangelho, porque temos que pregar a tempo e a fora de tempo, ou seja, num tempo oportuno, ou um tempo inoportuno, ou num tempo favorável, ou um tempo desfavorável, ou um tempo de luz, ou um tempo de trevas, mas tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. O evangelho tem que ser pregado porque Jesus está voltando e nós temos que prestar conta para ele. Nós temos que ter o nosso galardão. Nós precisamos ter obras com a qualidade do ouro, da prata e das pedras preciosas. Que nós não sejamos pegos como egoístas, como aquele servo daquele senhor que ganhou um talento e enterrou na terra. Chegou o dia da prestação de conta. E aquele homem foi considerado
condenado, desclassificado, não apto para entrar no reino celestial. Então quem omite seu chamado, quem omite seu ministério, quem não ganha almas para o reino de Deus, querido, eu pergunto a você, o que você vai apresentar para o Senhor quando nós estivermos prestando conta com o Pai? O que você vai apresentar? Quem as pessoas que você vai apresentar? Eu não sei como é que vai ser no dia do julgamento, mas que haverá uma prestação de conta, haverá. Assim como Jesus dá aquele exemplo da pessoa que teve 2 talentos e teve o outro 5 talentos e aquele que teve 1 talento. Teve um dia de prestação de conta e o Senhor requereu aqueles talentos e os que eles granjearam com os talentos. Então isso é uma prestação de conta. Os talentos que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, o dom de dicção que você tem, que hoje até os mudos pregam o evangelho. Não tem limite. Então quando nós, com todos os talentos que Deus nos deu, conhecimento, queridos, eu aprendi na minha vida a não guardar conhecimento na gaveta. Porque conhecimento para mim é como semente. E se eu guardar a semente, vai chegar um tempo em que ela vai apodrecer e não vai dar fruto. E se de tudo que eu aprendi do Senhor, eu não passar para outras pessoas, então eu serei inútil. Eu serei um servo inútil que só fiz o que foi mandado, né? Então eu quero ser aquele servo que faz além do que me foi mandado. Eu não guardo conhecimento na gaveta. Eu não sou egoísta. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é cuidado com o egoísmo. Então não se preocupe somente com você. Se você tem talentos, tem. Mas de todos os talentos que um ser humano pode ter, querido, ganhar almas tem que ser a sua prioridade. Porque ele precisa gerar frutos, precisa ter obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Para que ele tenha um galardão no céu. Então, será maravilhoso como hoje, de uma caminhada de 4 décadas com o Senhor, hoje muitas pessoas que ganhamos para Cristo, que consolidamos, hoje já estão habitando na eternidade, nos braços eternos de Deus. Isto é muito precioso para nós, mas ainda temos que ganhar muito mais, porque o grito é muito forte, o anseio é desesperador, o grito silencioso é terrível dentro de uma alma de um ser humano. E nós temos a cura, nós temos Jesus, nós temos, se é que podemos chamar isso de vacina, não é de vacina, é de solução, não é? Então, aí a procura não é da solução do coronavírus, né? Nós temos a solução para tudo, Jesus Cristo, Ele é a solução, e nós pregamos Jesus Cristo, nós pregamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós tenhamos assim, amados, que nós tenhamos essa disposição de gerar obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Não seja egoísta, não fique apenas gerando obras de palha, de madeira e de feno. Essas obras não têm valor, elas são consumidas pelo fogo, mas o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas suportam o fogo. É estas obras que Deus requer, é estas obras que você vai apresentar para Deus. Então essas obras, comparando com valores eternos, elas são as almas, as pessoas que você vai ganhar para Jesus, que você vai cuidar delas, que você vai se preocupar com elas, que você vai cuidar como um nenê, como um bebê recém-nascido, que você vai dar o leite racional, não falsificado, para que através dele, da palavra de Deus, ela vá crescendo. Então, cuide dela, ajude ela em todos os momentos, faça dela um líder melhor que você, melhor que você. Jesus disse, eu estou enviando vocês ao mundo e vocês vão fazer obras maiores das obras que eu fiz. Maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai. Mas vocês vão ficar aqui. Então Jesus, Ele determinou isso. E nos dá um exemplo de que aqueles que ganhamos para Jesus, eles têm que ser melhor do que nós. Você já imaginou você gerar uma liderança e que cada líder seja melhor que você? Imagine, né? Imagine. Aí você vê um bom líder, um bom pregador, um bom discipulador,
uma pessoa de excelência no reino de Deus e na sociedade. Logo você quer saber, você aprendeu com quem? Quem é que te treinou? Quem é que te formou? Você está entendendo isso? A glória é para Ele. Nós não ganhamos ninguém para nós. Nós não ganhamos ninguém para a nossa igreja. Nós ganhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador bendito. Então, queridos, eu quero deixar, hoje estou sem relógio aqui, né? Mas eu quero deixar com você essa palavra. Eu quero mandar um abraço aqui também a nossa irmã Magda. Glória a Deus aí por todas as pessoas que estão ligadinhas com a gente. Ó, tem uma galera aqui enorme, né? Glórias a Deus, né? Que maravilha. É bom ter você. Eu quero pedir a você, vá no YouTube, Pastora Natalino Moreira. Entre no YouTube, Pastora Natalino Moreira, vai aparecer ali, não é? Todas essas lives que gravamos aqui, né? Elas estão sendo colocadas ali no canal do YouTube. Ok? E você se inscreva ali, se inscreva no canal. É importante que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você dê a sua opinião, né? Quero mandar um abraço também pro Zé Bico aqui, meu filho amado. Oh, que bom saber que você está aí. A pastora Eliana também lá de Canguçu. Shalom, grande abraço, obrigado aí pela companhia. Então é isso, amados. Vamos em frente, vamos ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. E fazer com que a obra de Deus seja grande neste universo, nessa terra que nós estamos pisando, né? Seja grande nessa terra que nós estamos pisando. Que o seu galardão seja por você produzir frutos, obras de ouro, prata e pedras preciosas. E jamais você se limite à madeira, à palha e o feno que o fogo consome. Que os teus frutos, que as tuas obras sejam de ouro, de prata e de pedras preciosas. Vidas, vidas e vidas. E que você entenda que a questão de nós gerarmos pessoas, elas não sejam vistas por nós como meros membros da igreja. Veja as águias no meio das ovelhas. Busque e procure as águias no meio das ovelhas. E nunca trate uma águia como ovelha. Preste atenção nisso. Nunca trate uma águia como ovelha. Águia é águia, ovelha é ovelha. Tenha muitas águias no seu ministério. E que os teus frutos suportem o fogo, suportem as provações. E que as tuas obras resistam ao calor das provações. E que elas se projetem, que elas ultrapassem linhas e limites e chegue na eternidade. Sejamos riquíssimos no reino de Deus, aqui na terra ganhando almas e cuidando bem delas para o Senhor Jesus. Quero te abençoar em nome do Senhor Jesus e declarar que a graça de Deus se apodere de ti, que o poder do Espírito Santo te envolva agora e que o manto de Deus te cubra, de maneira que Deus abra cada dia mais os olhos do teu coração e te faça ver além do que você pode. E que Deus possa te mostrar algo muito mais infinito, para que você entenda que na curta caminhada da nossa vida, nós geramos frutos para a eternidade. Muito bem, então, queridos, eu quero pedir a você novamente, dê um like aí, dê um certinho aí no canal, se inscreva se você não é inscrito, e eu quero pedir a você que está aí nos assistindo, né, se inscreva no canal, entre no canal do YouTube aí, né, mas vá lá no YouTube, saia do Facebook e vá no YouTube, clique lá, Pastora Natalino Moreira, né, e você vai encontrar lá
e você vai ver todas as lives que são gravadas aqui, estarão lá no canal. Você assiste e você dá o seu like, compartilhe com seus amigos, né? Você clica ali no sininho também para você receber todas as novas gravações, e lá embaixo coloque lá um comentário que você julgar interessante, tá bom, amados? Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aí, ao César, né? Um abraço aí pro César e a Angélica, né? Lá em Pedro Osório, obrigadinho aí pela companhia. Que Deus abençoe ricamente e obrigado aí por estar com a gente nesse tempo tão precioso. Sexta-feira que vem, se Deus quiser e Jesus não voltar às 19 horas, estaremos de volta aqui, esbarrando com uma palavra nova para o nosso coração. Que Deus te abençoe, fique na paz e que o Senhor te prospere.